A graça de Deus, ela é maravilhosa. E nós vamos poder ver algumas coisas, alguns exemplos aqui sobre a vida de Paulo, nesse pequeno texto. Em Atos 9, de 1 a 20, nós vamos ver algumas coisas. Antes de nós lermos imediatamente esse texto, Paulo aqui ainda ele era Saulo, mas vamos contar o posterior deste encontro, o posterior dessa conversão de Saulo. Paulo foi o maior implantador de igrejas num tempo que era proibido falar do Evangelho. Ele arriscava a própria vida. Paulo, você vai ler em vários livros que ele se orgulha da sua fraqueza. Paulo não tinha vergonha de dizer quando ele era fraco, quando ele era sensível. Obrigado, irmão. Paulo, ele não tinha vergonha de dizer assim, eu estou fraco. Ele também não tinha vergonha de dizer, eu estou desamparado. E falando da questão humana, Paulo, ele buscava sempre ser verdadeiro, e por isso que ele tinha contundência em falar sobre a graça de Deus, porque ele vivia, ele sentia essa graça de Deus, a mesma maneira que o pastor muito bem ministrou sobre viver os milagres de Deus. Paulo também vivia os milagres de Deus, de uma maneira extraordinária. Ele dizia que ele era feliz na dor, ele se contentava, ou seja, ele era feliz, ou ele encontrava entusiasmo em uma perseguição. Paulo foi muito perseguido, por causa do Evangelho. Paulo, ele era um homem que não tinha medo de enfrentar qualquer coisa em nome de Cristo. Estou falando posterior à sua conversão. Paulo, em uma ocasião, ele foi ferido ou picado por uma cobra, uma víbora, e era mortífero o seu veneno, e Paulo não morre. Em outra ocasião, ele está num navio, onde ele já estava preso, sendo levado para outra cidade, e esse navio sofre um naufrágio, e Paulo não morre de novo, e Paulo está lá, firme e forte. Paulo é aquele homem que fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, você vai encontrar capítulo 12, só ele explicando os dons espirituais. Paulo vai falar em outras cartas sobre os talentos, sobre tesouro. Paulo, ele ensina um jovem pastor chamado Timóteo a como conduzir uma igreja, a como manejar bem a escritura, a como se comportar como um homem de Deus. O mesmo Paulo é aquele que chega em uma certa igreja e tem duas senhoritas lá que estão em discordância de entendimento, e ele diz assim, olha, vocês entendam-se, porque o evangelho é muito maior do que vocês. Consertem-se. É o mesmo Paulo que fala de amor, é o mesmo Paulo que fala de evangelho, é o mesmo Paulo que fala que nós também precisamos ter um bom ânimo na nossa vida, que olhar para Cristo. Paulo, ele está preso numa outra ocasião, e ele está atrás das grades, e ele verifica, à sua frente, depois das grades, está um soldado, e ele escreve Efésios capítulo 6, onde ele fala lá sobre a couraça, onde ele fala sobre a espada, onde ele fala sobre o escudo. É porque ele está olhando para aquele soldado, e ele está recebendo um download de Deus e escrevendo para o povo como que é uma vida cristã. Todos nós sabemos qual é a finalidade de Paulo, qual é o seu fim. Ele faz 3 viagens missionárias e prega para todo lado, e prega para todo mundo. Tem sensibilidade. Paulo é aquele homem que através da sua palavra, ele liberta corações que estão presos nos seus oásis interiores. E este Paulo também é o Paulo que é decapitado no final da sua trajetória, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um pouquinho antes de Paulo ser morto, ele ainda escreve, quando ele já tinha levantado um monte de igreja, aonde ele tinha ganhado multidões para Jesus Cristo, aonde ele tinha sido apedrejado já por alguns, pedra de verdade, açoitado, preso, injustiçado, injuriado, e sempre proclamando a glória de Deus, o Evangelho. Antes da sua morte, um pouco antes, em um outro livro, Colossenses, ele diz assim, eu quero conhecer Jesus. Oh, Jesus. Você conhece Jesus, irmão? Você já teve coragem de dizer assim, eu quero conhecer Jesus?
mas não só de lábio, de coração. Conhecer a sua vontade. É mais uma oportunidade para conhecer Ele, queridos. Se Paulo, que nos mostra esse exemplo maravilhoso, de tudo que ele fez, tudo que ele passou, é o mesmo Paulo que diz: o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Vamos ler o texto, queridos. Atos capítulo 9. Não sei se vai ter aqui também no telão. Diz assim, na tradução NVI: a conversão de Saulo. Preste atenção na leitura. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impô-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. Esse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Preste atenção no versículo 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Ainda o versículo 19 e 20. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Até aqui. Aqui a conversão de Saulo, que depois, mais adiante, Deus vai mudar o seu nome para Paulo. Mas veja, Deus muda o nome não porque Ele queria que Paulo saísse da sua essência de personalidade, não. Quando Deus te dá a oportunidade de você se render a Ele, Ele não quer trocar a tua personalidade, Ele quer potencializar. Ele quer que nós nos rendemos a Ele. Paulo continua sendo Saulo, por mais que troca o nome, a nomenclatura, ele continua sendo Paulo. É o mesmo homem um pouco difícil. Você estudar a história de Paulo, Paulo era um homem bem radical. Tinha coisa que ele não abria mão de jeito nenhum. E ele brigava pelo evangelho, até com os irmãos dele de fé. Às vezes nós olhamos para tudo, para as coisas que já estão adiante, já estão à frente, tudo funcionando, tudo fluindo, é uma maravilha, mas às vezes nós não olhamos o começo, o início de tudo. Paulo ele não se tornou um homem maravilhoso, usado por Deus, um instrumento escolhido pelo próprio Jesus, não porque ele quis, mas ele precisou se render a Cristo.
E aqui nós vamos entender algumas diferenças sobre isso. E se eu colocasse um tema nesta mensagem dessa noite, eu diria a grandeza de Deus e a nossa ou a minha pequenez. A grandeza de Deus e a minha pequenez. A grandeza de Deus, ela é derramada a todos os momentos pela sua glória. Nessa noite aqui nós podemos sentir a glória de Deus sendo derramada. Talvez nem todos conseguem sentir, por quê? Porque não se conectam com Ele. Mas a glória de Deus é um céu aberto, é derramado. A presença do Senhor é real, o Espírito Santo dentro de nós, Ele manifesta e a glória de Deus toma conta, inunda o ambiente, inunda o nosso ser. A grandeza de Deus, ela é disponível em todo momento, não só no momento do culto, não só no horário do culto, em todo lugar que nós estamos, ou onde nós andamos, desde que nós queremos que essa grandeza de Deus tome conta da nossa vida. Vamos ao exemplo daqui, então, a grandeza de Deus, ela é derramada dentro da igreja, a grandeza de Deus, ela é derramada no comunitário. Não é só sobre uma pessoa, é em todos, sobre todos, é no ambiente, é no lugar. A glória de Deus. E quando eu estou sensível à glória de Deus, eu entendo que Deus está falando comigo, que Ele está se revelando, porque eu estou buscando, eu estou querendo crescer, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Então a glória de Deus, ela inunda o nosso ser, mas ela não força para que isso aconteça. E pode acontecer às vezes de nós nos emocionarmos num culto, num louvor, numa música, numa pregação, num testemunho, numa ministração. De qualquer forma, nós podemos às vezes nos derramar em lágrimas, mas às vezes se você não deixar isso entrar para dentro de você, não transformar a sua vida, foi em vão. Às vezes aquele momento foi fantástico, aquele momento foi, nossa, extraordinário. Meu Deus, que culto, cara, meu Deus. E qual é o que a palavra falou com você? Não sei. Sabe por que às vezes a glória de Deus não pega a gente? Porque a gente não deixa que a glória pegue a gente. Quando nós começarmos a abrir o nosso coração e dizer, Senhor, me pega. Mexe aqui dentro. Mexe aqui dentro. Senhor, do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Precisa entregar para Ele. Precisa entregar para Ele. Ou seja, é preciso se esvaziar. É por isso que João vai escrever em João capítulo 3, versículo 30, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça, que Ele apareça. Mas para Ele aparecer, eu preciso diminuir. Muitas vezes Deus não aparece na nossa vida, não cresce na nossa vida, porque a gente é prepotente, orgulhoso, dominador. Há um certo tempo, lá no Antigo Testamento, Deus já falava através dos profetas ao povo de Israel, a nação de Israel, que era a representatividade, o povo de Deus. E Deus falava através dos seus profetas e dizia assim, olha, o meu povo, os seus lábios proclamam, chamam pelo meu nome, mas o coração está distante. Está distante. Que isso não aconteça, queridos, nos nossos dias. Às vezes a gente quer receber algo de Deus, quer que a glória de Deus nos revele algo, que o Senhor nos traga a resposta de alguma coisa na nossa vida, mas daí a gente está lá, está no celular, e aí às vezes a revelação vem, mal abençoado ou abençoada perde, por quê? Porque está desligado. Está desligado. Gosto de usar uma referência sobre o ministério de louvor, o ministério de música. Eu vou dizer para o Marcelo aqui, que vai representar o ministério de música para a igreja aqui, amém, irmãos? Que representa todos os ministérios que o Senhor, ele não gosta do seu teclado, Marcelo. Ele não gosta do seu ritmo aqui. O Senhor, ele gosta de você. Ele gosta de você. Aí, Ele gostando de você, você sentindo a glória de Deus, você toca o louvor para adorar a Deus. O Senhor não está preocupado, Ele não está pedindo se você está
fazendo uma performance legal. O Senhor quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer tocar em você, Ele quer transformar você. Não é a performance, não é a sua profissão, não é a forma que você dedica, não é a forma que a gente prega, que a gente ensina, ou que a gente canta, toca, ou cuida de alguma coisa, de qualquer coisa. Não é isso que o Senhor está preocupado. Ele está preocupado com você, porque Ele ama você. Deus não ama coisas, Deus ama a sua criação. Nós usamos as coisas para adorar a Ele. E é por isso que as misericórdias de Deus, elas tomam conta da nossa vida. E é por isso que pela misericórdia de Deus nós podemos pregar. Porque nós sabemos que tanto pregação, qualquer instrução, até louvor, tem pessoas que pregam melhor que a gente, tocam melhor que a gente. Mas pela misericórdia de Deus nós podemos proclamar o Evangelho dEle. Pela glória de Deus. E você aí sentado, você também pode proclamar a glória de Deus. Não é a performance, não é a comunicação, não é a oratória. Claro que faz bem, ajuda a gente, mas não é performance. É o seu coração que Ele está olhando nessa noite. É o seu coração. Quando Ele diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, em espírito e em verdade, Ele não está aí procurando a performance, Ele está procurando aquele coração que está contrito, arrependido, e dizendo: Senhor, 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 eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se olhar para mim é uma podridão, eu sou falho, pecador, eu sou um desgraçado, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor me perdoa e me dá a possibilidade de chamar o Senhor de meu Pai. De meu Pai. O Senhor, Ele vê você também, em todos os lugares. Pode haver milhares de pessoas, multidões, milhões, mas o Senhor olha para você, porque você é especial para Ele, porque Ele desejou a sua existência, Ele desejou a sua vida. Às vezes nós nos sentimos inúteis, abandonados, e talvez os homens até podem fazer isso, mas o Senhor nunca abandona a sua criação. O Senhor nunca abandona um filho, uma filha. Às vezes as circunstâncias nos levam, nos afastam do Senhor, nos afastam de Deus. Era certo. Então ele era totalmente prepotente, orgulhoso. O Senhor teve que parar Paulo. O Senhor teve que derrubar Paulo. Paulo teve que ir ao pó. A Bíblia diz que houve uma grande luz e Paulo caiu. Alguns dizem que foi ele estava no animal, alguns dizem que ele estava a pé. Não sei como ele estava indo, mas o sinal é que ele caiu. A Bíblia diz que ele caiu em terra, ele caiu no pó. Ele foi derrubado por Jesus. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, quando a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso achismo, ele está maior do que realmente a nossa fé, a nossa vida, a nossa espiritualidade, às vezes o Senhor vai derrubar você. E é necessário. Paulo ficou 3 dias cego. Não comeu, não bebeu por 3 dias.
Ele foi ao pó. Por quê? Porque Paulo ele teve esse período e ele entendeu quando Jesus se revelou a ele que ele seria um instrumento, mas ele precisou derrubar o Paulo, porque Paulo não queria se desvendar, se desfazer da sua arrogância, da sua prepotência, do seu conhecimento humano, porque o que o Senhor ia fazer ia ser muito maior do que ele já sabia, mas ele precisou ser jogado em pó, ou jogado na terra. Por quê? Porque senão ele não poderia ser um instrumento usado por Deus. Talvez isso já aconteceu com você, às vezes o Senhor parou você. Às vezes o Senhor fez você sentar. E olhando para a vida de Paulo, nós não precisamos passar por isso desta maneira. Deus não precisa fazer isso com a gente. Por quê? Porque nós já vemos que isso acontece dessa maneira. Mas nós podemos aprender o que nós precisamos fazer para viver uma vida que o Senhor, que a glória dele tome conta da nossa vida, tome conta da nossa casa, tome conta dos nossos sonhos, tome conta da nossa vida. Em tudo é eu me esvaziar de mim mesmo para que ele preencha com a sua glória a minha vida. Me esvaziar. Se eu não entendo que Deus é o maior, o melhor, eu estou sujeito a chegar ao chão. Se eu não entender que Deus é o maior na minha vida, que Deus é a maior grandeza que existe, que Deus está sobre todas as coisas, que é Ele que governa, que é Ele que está sentado no trono de glória, e é Ele que derrama a sua glória sobre as nossas vidas, se eu não entender isso, estou sujeito a ir ao chão. Chegar ao chão. Muitas vezes pensamos, se eu não me manter numa performance, se eu não me manter num nível, se eu não fazer algo que vá aparentar algo, eu não consigo entrar na glória de Deus. Não é isso, entrar na glória de Deus é você abrir seu coração e dizer: Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Eu preciso de Ti. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não é por menos que Paulo fala isso. É preciso nessas circunstâncias, às vezes, ir ao chão, porque aí eu vou entender que Deus é grande. Somente Ele é grande, e quem é pequeno sou eu. A grandeza é de Deus. Paulo se esvaziou de toda a sua grandeza. Ele era um homem culto, estudado, cheio das leis, do legalismo. Paulo se despiu, ou seja, ele entendeu: eu preciso jogar tudo fora. Há um outro livro na Bíblia que o próprio Paulo escreve que tudo que Paulo adquiriu na mentalidade humana contra o que é a revelação de Deus, para ele serve como esterco. Você sabe o que é esterco? Não preciso traduzir, né? Paulo chegou nesta conclusão que tudo que ele conseguiu, não significa que ele estudou não prestou, mas em comparação com a glória de Deus, aquilo lá não vale de nada, porque nada é maior do que a glória de Deus. Nada é maior do que a graça de Deus. Nada é maior do que o Senhor presente na nossa vida. Ou seja, Paulo entendeu que nós somos de barro. E nós somos vaso de barro. E precisa ser moldado. Precisa ser moldado. Paulo se permitiu, reconheceu, se humilhou e disse: Senhor, molda-me conforme a tua vontade. Molda-me. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos ser moldados novamente. E às vezes nosso vaso precisa ser quebrado para Ele fazer de novo. Pensamos na nossa vida, se nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Sabe, queridos, existe um pastor famoso que ele diz assim: olha, eu vou usar um plágio dele, uma frase, ele diz assim: pare de gritar que você ama Jesus, que você é casado com Ele, mas vive com um caso com o diabo. Que a sua boca clama e diz que ama Jesus, mas os outros dias da sua vida você vive com um caso com o demônio, fazendo a vontade da carne. É bem forte, é desafiador, que desafia todos nós, inclusive a mim. A minha vida é para adorar a Deus. Não existe o cristão, não existe duas vidas, queridos. Não existe duas vidas. Não existe a pessoa que é de Jesus no sábado, no domingo, e na semana não é. Isso é dualismo grego. Paulo combateu isso também. O que o dualismo grego ensinava? Que não, que você no templo você é uma pessoa, fora dele você é outra.
Como assim? Por exemplo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você vive conforme o mundo manda. Conforme a sociedade quer. Conforme a vontade da carne. Quando vai chegando na sexta, no sábado, você já começa, opa, eu preciso ficar santo, porque sábado, domingo, vou ir para a igreja. Isso é dualismo grego. Isso é dualismo grego. E às vezes a gente precisa ser moldado, queridos. Talvez, mas essa palavra não é para mim. Amém, glória a Deus. Mas talvez seja para alguém, porque para mim serve. Porque é desafiador, irmãos. Às vezes dá vontade de esquecer que a gente é crente, é ou não é? Mas a graça de Deus nos consome, a graça de Deus toma conta. E graças a Deus por isso. Porque às vezes o velho homem está louco para saltar para fora. Está louco para fazer tudo que não é bom. Aí o Espírito Santo vem e fala: ei, você é nova criatura. Ei, vamos apagar esse velho homem, vamos segurar esse velho homem. Queridos, o velho homem dentro da gente, ele quer saltar todos os dias da nossa vida para fora. E olha, quando ele salta para fora não é fácil derrubar de novo. Mas é possível. É possível. Em sua misericórdia, a misericórdia de Deus ela é tão grande. A misericórdia de Deus é tão grande que escolheu a mim e escolheu a você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não é. O pai e a mãe, eles planejam às vezes ter um filho, mas não sabem como vai vir. Mas Deus sim. Deus escolheu você. Porque você tem um propósito. O propósito é adorar a Deus. Mas às vezes o propósito dá uma desviada. Mas o Senhor nos abre oportunidades de voltar ao propósito, que é adorar a Ele. Se você ler em Efésios vai dizer que Deus formou o homem. Ou seja, Deus formou dele na eternidade. Veio para a terra, mas o intuito é voltar para a eternidade. Com Ele. Ele formou você. Ele não fez não foi uma máquina. Ele planejou você, Ele planejou a nós, Ele planejou a mim, Ele escolheu. Fomos formados nele. Deus colocou dentro de nós. Eclesiastes vai falar sobre isso também. Deus colocou, os evangelhos também vai dizer que Deus colocou o anseio da eternidade dentro da gente. Sabe o que motiva o Espírito, que é a nossa vida, vir para a igreja, adorar a Deus, até quando o negócio está difícil, a situação está complicada, nada está certo, mas você está lá na igreja adorando a Deus, porque tem um anseio da eternidade dentro da gente, isso veio de Deus, porque o Senhor quer que nós sejamos salvos, e que nós voltamos para Ele. Deus te escolheu, querido. Ele escolheu para me salvar. E essa é a vontade de Deus. Muitas pessoas querem, eu quero entender a vontade de Deus da minha vida. Deus tem muita coisa, mas a principal vontade de Deus é salvar você. Salvar. Salvar. Ele nos escolheu para Ele, para viver com Ele. É por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, que Ele enxugará as nossas lágrimas. Ou seja, Ele estará conosco, nós estaremos com Cristo. É o Senhor que fará isso. Deus não nos escolheu pelos nossos bens. Deus não te escolhe, como disse agora há pouco, por uma performance, a maneira que você está, ou a maneira que você se veste, ou a maneira que você se porta ou se apresenta. Não, não é pelos bens, porque o Senhor nem precisa disso. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, então não precisa de nenhuma riqueza. O Senhor não te escolhe pela sua profissão, o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Note, não estou falando nada contra o trabalho, a profissão, os bens, mas não é essa conotação que Deus olha para você, não, vou escolher ele o Márcio, porque o Márcio é formado, o Márcio tem a profissão, o Márcio é estudado, o Márcio é o ministro do Ministério de Música da igreja, então eu vou escolher. Não é por isso que o Senhor escolhe o Márcio. O que quer salvar? A alma do Márcio? Não, porque o Márcio entregou a vida para ele. É por isso que o próprio Paulo vai escrever que aqui neste mundo tudo vai se corroer, tudo vai virar fumaça, menos o amor de Deus. Esse permanece, porque é pelo amor, pela misericórdia que Ele nos ama. É por isso que Paulo vai escrever, e você não vai encontrar no Antigo Testamento, e nós já estamos concluindo. Paulo vai escrever: o Deus da graça. O Deus da graça. Porque se teve um dos discípulos que mais recebeu graça de Deus, foi o apóstolo Paulo. Ele se refere ao Deus da graça. Esse termo você não encontra no Antigo Testamento, o Deus de toda graça, mas só no Novo Testamento e pelos escritos de Paulo. Porque pela graça somos salvos.
Romanos vai dizer também, pela graça sois salvos, mediante a fé. Por graça estamos aqui, queridos. Por graça nós estamos vivendo. Por graça nós estamos respirando. Por graça nós estamos nesse altar. Por graça você está aqui. Por graça você veio aqui nesta noite. Por graça você tem a sua família. Por graça você tem o seu trabalho. Por graça, tudo é por graça, graça de Deus. Tudo é por graça, graça, um lugar que ocupamos. Por graça estamos aqui, olhando aí, pode olhar para o seu irmão aí, pode, esse irmão bonito está do seu lado aí. É graça de Deus. É graça de Deus. Sabe, queridos, para nós concluirmos, o apóstolo Paulo, em um momento da sua vida, ele estava sofrendo muito. Ele sofreu muito fisicamente, mas ele estava sofrendo com a sua consciência. Porque Paulo foi responsável, antes da sua conversão, por muitos cristãos sofrerem. É o chamado espinho na carne de Paulo. E Paulo diz para o Senhor, diz assim, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor responde, a minha graça te basta. Queridos, eu creio que nessa noite nós temos motivos para agradecer a Deus pela sua graça nas nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse em pé e você olhasse para a sua vida. Eu acredito que nós podemos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Talvez iniciando agradecendo a Deus porque Ele nos escolheu. E não é um específico, só um tipo de pessoas, uma quantidade de pessoas. Mas todo aquele que se rende a Ele. Todo aquele que entender que Deus é grande. Que a grandeza de Deus é intocável. Que o amor de Deus é imutável, diz a Bíblia. Não existe palavra humana, sabedoria humana que possa entender a sabedoria de Deus. Se nós entendemos a graça de Deus nessa noite, um pouquinho do exemplo de Paulo, da maneira que ele entendeu a graça de Deus e a grandeza de Deus. Se tem alguma coisa dentro da nossa vida nesta noite, e que talvez eu não consegui ainda ver a grandeza de Deus, é mais uma oportunidade de olhar para o meu interior e ver como eu estou. Paulo, ele teve que se despedir de tudo. Talvez você não precise se despedir de tudo, mas talvez de algumas coisas que estão te afastando de Deus. E talvez aquelas coisas que parecem ser pequenas, mas você não consegue vencer. Parece que você patina e não sai do lugar. Talvez à noite entender que nós somos barro e nós precisamos ser moldados novamente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse na sua vida. É pela graça de Deus que nós somos salvos, não é por uma pregação, não é por uma música. Por mais que a música e a pregação precisam ser passadas, é a orientação de Deus. Mas o que salva é a graça de Deus. Entenda como o Espírito Santo começa agora a passar como se fosse um carro aí no seu corredor, aí na sua vida. Está passando este carro e está te dando a oportunidade de te dar uma carona para vir para Ele. Às vezes você não tem força para vir para o Senhor vai e te busca. A misericórdia de Deus, o poder de Deus é grandioso, o amor dele está disponível. Talvez nessa noite você precise dizer, Deus, eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado, eu preciso me render a Ti. Enquanto cantamos este louvor, esta música, se tem alguém aqui nesta noite que precisa ser moldado, que precisa tomar uma decisão na sua vida, e que esta palavra, os louvores entrar no seu coração nesta noite, eu quero dar essa oportunidade para você. No seu momento, e você pode vir até aqui à frente, e nós vamos orar junto com vocês. Se há alguém que precisa ser moldado, precisa entregar alguma coisa da sua vida para viver na graça de Deus, com a glória de Deus, você tem essa oportunidade, se você quiser. Aleluia. Sim, Jesus. Vai pensando aí na sua vida. A glória dele está aqui neste lugar. Ele visita o seu coração. Sim.
Não precisa ter medo. Por isso diante dele nos prostramos. Se proste na presença de Deus. Se proste na presença dele. Queremos o teu nome engrandecer. É Deus que é grande. Declare que Deus é grande na sua vida. Por toda em nossas vidas. Sim, Senhor. Confiamos em teu infinito amor. Talvez você precise reconciliar com Deus. Tem essa oportunidade de dizer para Ele: Senhor, eu quero de novo. Sim, Jesus. Grande é o Senhor. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche seus olhos, queridos. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Que a tua misericórdia, o teu poder transformador. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor como essas pessoas, esses irmãos que tomaram uma decisão na sua vida. Espírito Santo, com a fortaleza no Senhor. Senhor Deus, que possam ter a força que vem do Senhor a recomeçar, a retomar a sua vida, a ser transformados. Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui nesse tempo, nessa noite, Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor possa inundar o nosso ser. Que nós saiamos daqui nesta noite cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio do teu poder, e saber que somente o Senhor é grande na nossa vida, e o Senhor cada vez é grande na nossa vida quando nós nos diminuímos, quando nós nos rendemos aos seus pés, quando nós nos rendemos ao Senhor. Pai, derrama as mais ricas bênçãos sobre todas as famílias aqui representadas nessa noite, sobre cada casa. Senhor, que esse início de semana seja um início diferente, um início transformador, sabendo que a grandeza de Deus está no seu lar, a grandeza de Deus está na sua vida, a grandeza de Deus está no seu trabalho, está no trânsito, aonde ela estiver inserida, o Senhor está presente na vida de cada um. E Senhor, nos ensina, como o apóstolo Paulo, a cada dia, nos esvaziar do Senhor, nos esvaziar de nós, perdão, e que o Senhor nos preencha com a tua glória, com o teu poder. Essa é a nossa oração em nome de